O brasileiro não quer saber de trabalhar, o brasileiro trabalha pouco, o brasileiro é vagabundo, corrupto e sem moral. Você provavelmente já ouviu alguma dessas frases na boca de algum político, de um comentarista de jornal, nas redes sociais, e talvez você mesmo já tenha reproduzido algumas dessas frases para explicar o problema do Brasil. Meu nome é Kaique, eu sou formado em História e eu separei para reassistir com vocês um pequeno trecho de um vídeo em que os participantes desse vídeo ali num programa apresentam essas respostas com muita profundidade. E eu vou fazer alguns comentários adiante. Vamos assistir? Pra quem de fora e vem pro Brasil, vê que é um país que, não sei por que vocês importam tanta coisa fora, se bem que vocês aqui podiam produzir. Porque a percebe? gente tem uma questão... Deu uma risada aqui. Cara, estrutura. A gente não tem a grana pra fazer o que eles conseguem fazer. Não é isso. Não é isso. Imposto? Não. Eles até riram. Acho que a gente vai Não. ser cancelado. É o direitos. Como Tipo assim? assim, o brasileiro, ele busca muito direitos, não precisa trabalhar muito. Porque hoje, assim, não, vamos trabalhar de pedreiro, não sei o quê, vamos construir a empresa? Não, eu quero construir, você é louco. Eu vou na internet, vou ganhar dinheiro facinho, vou ser influencer. As pessoas não ligam. Essa é a mesma visão que você tem? Eu não sei de nada. Mas acho que o ponto ele tá baseado... Pra mim o problema do Brasil é só corrupção. O Brasil, eu acho que assim, é um excelente lugar. Primeiro, não tem terremoto, não tem maremoto. E o Brasil, cai uma semente, ele nasce sozinho. Sim. Vocês são herdeiros. Tipo, nasceu com um país, nossa, maravilhoso. E eu não quero trabalhar. Nenhum herdeiro fala assim, nossa, me desafiar, eu tenho que passar no meu pai, não sei o que, é muito pouco. Mas cara, minha cabeça abriu pra agora. Que é legal sério, você ver um relato de um chinês e de um coreano falando assim, cara, o Brasil... Só chinês. De um chinês e de um coreano amigo meu que falou uma vez... O primeiro participante levanta um problema real do Brasil, que é: nós não investimos nas nossas capacidades produtivas, apesar de o Brasil ser rico em recursos naturais, o que todos concordam, mas preferimos importar. Por quê? E aí vem as respostas na sequência. Por quê? Vamos analisar cada uma delas? A primeira hipótese, então, seria a falta de dinheiro, o que eles mesmos abandonam rapidamente, mas vale a pena comentar para deixar claro. O Brasil é pobre? Não tem dinheiro, diferente da China, que sempre foi rica e por isso consegue investir? Errado. O Brasil tem uma reserva internacional de mais de 350 bilhões de dólares e emite a própria moeda, ou seja, o Brasil não tem problema de falta de recursos para investir. E mais, em 1995, há 30 anos, o que é pouco, o PIB brasileiro era maior que o chinês. A China já foi um país miserável e não faz muito tempo. E daqui a pouco eu vou contar para vocês o que é que nos diferencia. E na sequência aparece uma resposta bastante comum, que é a resposta moral. O brasileiro é moralmente inferior a outros povos. O brasileiro quer direitos. Absurdo, né? Direito para quê? Mas não quer trabalhar. Você aí que está na escala 6x1, que achou uma brecha para assistir esse vídeo, trabalhando no comércio, no supermercado, num hotel, deixa de ser preguiçoso. Por que você não trabalha 7 dias na semana? Porque aí o Brasil vai se desenvolver, não é? Você que é autônomo, barbeiro, entregador, Uber, manicure, você é preguiçoso, você é preguiçosa. Se você trabalhar umas 18 horas por dia, o Brasil se desenvolve. Porque é isso, né? Férias e folga é coisa pra gente fracassada. Agora preste atenção antes de repetir essa idiotice. Isso não tem relação nenhuma com o problema apontado no início. Ou vocês acham que se a gente trabalhar mais e produzir mais marmitex, lanche, pizza, vai sobrar para a gente exportar para fora e isso vai desenvolver o país? É isso que desenvolve um país? Mais da metade dos empregos formais no Brasil estão no setor de serviços e trabalhando muito, diferente do que nossos políticos e a mídia estão convencendo vocês. Veja o absurdo dessa matéria da Folha de São Paulo, que além de afirmar que o brasileiro é preguiçoso e trabalha pouco, deixa subentendido que quem lê, o público mesmo desse jornal, é burro. Porque eles apresentam um gráfico que mostra os países em que se trabalha mais acima e os que se trabalha menos abaixo. Sendo que é em países pobres que se trabalha mais, enquanto nos países ricos se trabalha menos. Você entende o absurdo de nos chamar de vagabundos e na sequência mostrar que trabalhamos mais do que japoneses, alemães, franceses, estadunidenses? É ridículo. Pela lógica da matéria, a gente deveria trabalhar menos, então? O brasileiro trabalha muito. Não é a quantidade de horas ou a intensidade do trabalho que determina o desenvolvimento do país, mas o tipo de trabalho, o que se produz e como.
No sistema capitalista, o que gera riqueza não é o setor de serviços, mas a indústria. Inclusive, países com indústria forte beneficiam quem atua no setor de serviços. E na sequência tem mais uma resposta ainda no sentido moral, ou melhor, uma falsa resposta, que é a famigerada corrupção. Você aí que está assistindo esse vídeo, você é corrupto, eu sou corrupto, a menos que nós dois sejamos exceções, mas o povo brasileiro é corrupto. Nos falta honestidade, está no nosso DNA, diferente da população dos Estados Unidos, povo honesto, dos países europeus, asiáticos, que são populações menos gananciosas do que nós. Sabe por que essa é a resposta favorita de boa parte da população? Porque ela é fácil, fatalista e conservadora. O que se conclui é: nós estamos fadados a permanecer como estamos ou piorar. Não existe solução a menos que a gente trabalhe mais e roube menos. Depende apenas de nós. O que na prática significa nada. Não tem ação a ser tomada, não tem o que cobrar de governo. Mas vamos desmontar mais essa farsa. Há alguns meses viralizou um trecho de vídeo em que o Nicolas Ferreira exalta a superioridade moral dos japoneses no Flow. Os japoneses são melhores que nós. Eu vou contar um segredo para vocês. O Japão colonizou a Coreia até 1945, ou seja, há menos de um século, e japoneses cometeram alguns dos maiores crimes de guerra da história contra coreanos e chineses. Veja que povo moralmente superior e honesto. Exemplo de honestidade é o povo dos Estados Unidos, que elegeu um presidente pirata que encosta navio de guerra próximo a outros países e rouba recursos em pleno 2026. Não é lá que o lobby é legalizado nos Estados Unidos? Mas honestos são eles, né? Quem colonizou o continente africano no final do século XIX? O Brasil ou os países europeus? Mas honestos são eles, não nós, né? Essas invenções idiotas não permanecem se você pensar historicamente. Preguiçosos nós somos mesmo, mas não para trabalhar, para estudar. Porque para essas explicações convencerem tanta gente, como vocês podem ler ali nos comentários, é muita preguiça. Basta pesquisar escândalos de corrupção no Japão. Pronto. Perceba, essas são as respostas das nossas classes dominantes que muitos de nós reproduzimos sem saber contra nós mesmos. Mas elas têm uma função desmobilizadora. Nós somos corruptos mesmo, então para que participar do processo político? Para que cobrar um político? Tudo bem uma parte das nossas forças armadas serem entreguistas. Bilionários cometem fraudes aqui e são premiados por isso. Políticos corruptos sempre são impunes, eles têm certeza disso. Não tem o que fazer, está no nosso DNA, ou seja, ainda uma resposta racista. Nós somos inferiores aos outros. É assim mesmo. E nossa exigência está cada vez menor. Antigamente, os políticos ao menos faziam promessas de campanha, mesmo sem cumprir. Hoje a campanha é: vote em mim porque eu sou bom. Mas qual é a sua proposta? É ser bom. Não tem nenhum projeto político, mas eu sou católico e evangélico ao mesmo tempo. Não praticante de nenhuma das duas, mas eu sou as duas coisas. Não suporto Jesus, não quero saber de Jesus, mas confia. Eu sou religioso e diferenciado. Já que todas essas respostas são falsas respostas, vamos encarar um pouquinho da realidade? Porque a solução é muito mais simples, gente. A China é o maior exemplo de país que conseguiu se desenvolver em tempos recentes, diferente da maioria que permanece estagnada nessa ordem mundial dominada pelos Estados Unidos e pela Europa. E a pergunta é: como? Como a China conseguiu fugir da sua função subordinada no cenário internacional? Será que primeiro a China teve que enriquecer para começar a investir? Ou a China só enriqueceu porque investiu? O Estado brasileiro tem dinheiro, gente, mas ele não investe, pelo contrário. Enquanto a China organizou um projeto nacional e investiu pesado em industrialização voltada para setores de alta tecnologia, o Brasil se desindustrializa cada vez mais a cada ano que passa, e seguindo nossos principais políticos, que são funcionários dos grandes empresários que bancam suas campanhas, mas principalmente dos rentistas, não nossos funcionários, tá? Defende um teto de gastos que significa simplesmente não investir. É preciso cortar gastos em saúde, educação, infraestrutura, segurança e transferir o que sobra para a iniciativa privada e para os rentistas, para aqueles que emprestam dinheiro para o Estado brasileiro e recebem com juros sem precisar trabalhar. É uma classe intocada no Brasil, que se beneficia da alta taxa de juros, que prejudica, inclusive, novos negócios, novas empresas. Os grandes empresários estão seguros, estão tranquilos. Os grandes fazendeiros, então, do agronegócio, maravilha. Para o novo empresário, esquece. E aí eles vão matando a indústria, vão matando a iniciativa privada e beneficiando, transferindo dinheiro público
que vai cada vez mais sendo cortado do público, transferindo para os cientistas. Será que eu estou inventando isso ou o Estado brasileiro tem mesmo um teto de gastos ou arcabouço fiscal que o impede de investir? Eu estou mentindo, a maioria dos nossos políticos defende apenas o agronegócio, mantendo o papel do Brasil no jogo internacional como uma grande fazenda que vende alimento barato e importa produtos de alto valor agregado. Essa é a verdadeira corrupção, o Estado brasileiro ser o balcão de negócios das elites e nós ainda nos convencermos de que trabalhamos pouco e somos corruptos, os únicos, né? Será que os chineses primeiro tiveram que aprender a ser honestos para se desenvolver? Ou lá aconteceu uma revolução política que submeteu os interesses das classes dominantes aos interesses da população? Não se engane, a ação política organizada precede a moralização da sociedade, não o contrário. Eu não estou dizendo para copiarmos a China, mas ela precisa servir como modelo, pelo menos de reflexão. O que a permitiu crescer? Outra obviedade que a gente ignora. Em países com menor desigualdade social, os índices de criminalidade são menores. Não é óbvio que se mais pessoas tiverem acesso a salários dignos e acesso a serviços básicos, menos pessoas vão se arriscar assaltando, traficando e correndo risco de serem presas ou coisa pior? Sempre haverá elementos desviantes. Bilionários sempre vão cometer crimes. Mas a vida em sociedade depende muito das condições materiais. Deixe de repetir igual um papagaio essas respostas burras e disfarçadamente racistas. É só estudar o que os países ricos fazem e o que o Brasil faz. Não apenas a China. Veja se os Estados Unidos privatizam suas empresas estratégicas e se o Estado não intervém na economia lá, eles intervêm até na economia de outros países. Vai dizer para os trabalhadores alemães, os franceses ou os países escandinavos que eles precisam abrir mão de seus direitos para seus patrões enriquecerem mais, quer dizer, para desenvolver o país, né? Ou se contentem mesmo com essas falsas respostas. Trabalhe mais, não se politize, seja bonzinho, abra mão dos seus direitos, tá? Só depende de você. Adoeça calado e veja a farra dos poderosos que são mais honestos e trabalhadores que nós, né? Tá fácil demais para essa elite política que mais faz barulho. Quase não trabalham, tem todo tipo de privilégio, garantia de impunidade para os seus crimes, que são muitos. Ainda dizem que o povo é corrupto e precisa trabalhar até a exaustão e uma boa parte do povo aplaude. Tá fácil demais. Enquanto os países ricos investem em ciência e tecnologia, defendem suas indústrias, muitos de vocês se revoltam com a mixaria dada pelo Bolsa Família. A gente pobre. Deixa eu contar um último segredo para vocês. No ano passado, o Estado brasileiro gastou mais de 1 trilhão com os juros da dívida pública, dinheiro que é transferido para a classe rentista todos os anos. Mais de 1 trilhão! Mas a culpa é do pobre, é sempre do pobre. Precisamos de um projeto nacional. Qual político você conhece que defende um? Eu conheço apenas 2. Não é o Lula e muito menos um dos bolsonaros que nem disfarçam que são defensores orgulhosos dos interesses externos em detrimento da própria população. Se quiser saber mais sobre isso, tem vídeo aqui no canal. Educação financeira sem consciência histórica só vai te manter iludido. Um orgulhoso iludido, inclusive.